Nós estamos já há algumas semanas numa série de mensagens que tem como título Tudo em Todos. Nós estamos percorrendo a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Estamos nessas semanas aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus ali no livro de Colossenses. Na semana passada, nós falamos sobre as evidências do novo nascimento, as evidências do novo nascimento, que é a verdadeira conversão. Conversão não é simplesmente mudar a agenda religiosa, não é simplesmente aderir a uma nova religião, não é simplesmente ter um novo compromisso aos domingos à noite. Nós falamos na semana passada sobre isso, sobre o novo nascimento, sobre a experiência extraordinária e sobrenatural que o Evangelho causa em nós, fazendo com que a gente morra para a velha natureza e passa a viver de uma forma diferente a partir daquilo que Cristo fez em nós. Se na semana passada a gente falou sobre as evidências do novo nascimento, hoje nós vamos falar sobre as evidências da verdadeira santificação. Semana passada, as evidências da verdadeira conversão. Hoje, as evidências da verdadeira santificação. E o que é santificação? Santificação é o desdobramento prático do novo nascimento. É o novo nascimento na prática, no dia a dia. Esse desdobramento prático não se resume apenas a uma área da minha vida, ou algumas áreas da nossa existência. O novo nascimento afeta a nossa vida por completo. A nossa herança religiosa aqui no Brasil criou uma ideia de dualismo ou dicotomia entre o que nós fazemos no dia a dia e o que fazemos no contexto religioso. Esse dualismo, essa dicotomia, não tem nenhum sentido quando a gente olha para as Sagradas Escrituras. E é sobre isso que o apóstolo Paulo agora investe tempo nesse trecho da carta aos Colossenses para exortar e encorajar aqueles irmãos. Ele fala sobre uma santificação integral a partir do Evangelho, uma santificação integral centrada na pessoa de Jesus Cristo. Você já ouviu pessoas falando assim: a minha opinião como profissional em determinada área, seja você um médico, um advogado, ao falar sobre um tema complexo, né, ou você que é professor, enfim, é essa. Mas a minha opinião, falando como crente, a minha opinião é outra. Vocês já viram pessoas, quando vão falar sobre algum tema complexo, haver uma divergência entre, como se a pessoa tivesse duas identidades. Ela enquanto profissional e enquanto cristão. Mas para um cristão autêntico não existe diferença de opinião como cristão e a sua profissão. Não existe uma diferença de opinião. Não, a minha opinião como pai para a vida das minhas filhas é essa. Mas a palavra de Deus, né, diz, não pode haver divergência de pensamento entre o que Deus diz a partir da sua palavra e todas as demais áreas da nossa existência, no campo familiar, profissional, social. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, do versículo 12 ao versículo 17. Colossenses 3, do versículo 12 ao versículo 17. O texto também vai ser projetado, já está projetado ali, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo
de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra de Deus para nós. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo encorajando e exortando aqueles irmãos, falando sobre a vida cristã na sua integralidade. Porque a vida cristã ela é marcada por um constante despojar-se de um lado e revestir-se do outro lado. Se por um lado devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, como nós vimos na semana passada, por outro lado nós devemos buscar as coisas lá do alto, como o apóstolo Paulo exortou ainda no capítulo 3, como a gente viu semana passada, aqueles irmãos. E é interessante que quando fala sobre essas implicações do Evangelho na nossa vida, antes de dizer, a palavra de Deus nos dizer o que nós devemos fazer para Deus, ela nos lembra o que Deus fez por nós. Se você observar, especialmente nas cartas às igrejas, todas as vezes que vai se falar sobre as implicações do Evangelho, os indicativos do Evangelho, a Bíblia ela fala sobre o Evangelho. Antes de falar o que nós devemos fazer como cristãos, ela nos lembra o que Deus fez por nós, para que a gente nunca entre num engano, numa espiritualidade enganosa de um Deus reativo, onde eu faço e Ele responde. Onde eu acredito em um Deus que reage às minhas obras. O que nós vemos aqui é que a lógica da vida cristã é que nós respondemos com obras, a obra que Deus já fez por nós. Nós respondemos a um Deus que tomou a iniciativa por nós. O que o apóstolo Paulo faz aqui com aquela igreja em Colossos e a palavra de Deus faz conosco hoje, aqui, é nos lembrar que a vida cristã não é algo que nós construímos pelos nossos próprios méritos e esforços. Mas a vida cristã é o resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Logo, a verdadeira santificação centrada em Jesus Cristo, ela tem como ponto de partida Cristo e não eu. Não é sobre mim, mas é sobre Cristo. O ponto de partida da vida cristã é o que Cristo fez, é o Evangelho. E não sobre o que eu posso e também o que eu devo fazer como cristão. A dinâmica da vida cristã não é sobre o meu esforço de chegar a Deus, mas sobre o Deus que me alcançou, que se achegou até a mim, mediante a minha incapacidade de ir até a Ele. Porque como a palavra de Deus diz, Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos seus inimigos. Não havia um sequer que pudesse buscar a face de Deus. Por isso a santificação centrada em Cristo, ela é focada na obra redentora que Deus realizou lá na cruz, enviando Jesus Cristo
para tomar o nosso lugar, para que a ira de Deus que estava sobre as nossas cabeças, mediante o pecado, fosse aplacada em Jesus Cristo. Portanto, o ponto de partida da vida cristã é entender o drama do Evangelho. As 4 cenas, grandes cenas: criação, um Deus bom, que criou o mundo em perfeita harmonia, que fez todas as coisas para que nós desfrutássemos dela, mas que mesmo diante da graça e bondade de Deus expressa na criação, os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, e, portanto, a partir disso, o pecado entrou no mundo, o homem se desconecta da sua fonte de vida, mas ainda assim Deus é misericordioso e bondoso, por conta da nossa insuficiência, a nossa incapacidade de, através de obras, se chegar a Ele, Ele se achega a nós, enviando Jesus Cristo, seu Filho, para cumprir a pena, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos mortos, e Cristo morre, e a nossa velha natureza morre com Ele. Mas Cristo também ressuscita e vive. E aqueles que tiveram o seu pecado atribuído a Cristo têm a sua vitória sobre a morte também atribuída. Então, a vitória de Cristo é atribuída a nós, essa é a redenção, é o terceiro ato do drama do Evangelho. E, por fim, a consumação, é a nossa esperança, é para onde nós estamos indo. Quando nós viveremos e desfrutaremos da eternidade, sem não só o domínio do pecado, mas também sem a presença do pecado que afeta todas as esferas da existência. Essa é a lente pela qual nós devemos enxergar todas as coisas: criação, queda, redenção e consumação. Os 4 atos da história. Essa é a lente, esses são os óculos que eu devo calçar para enxergar todas as coisas. Por isso, para um cristão autêntico, não pode haver divergência entre a sua fé e as demais esferas da vida. Não pode haver divergência. O Evangelho afeta a minha visão sobre todas as coisas. E o primeiro aspecto que ele afeta é a minha visão sobre mim mesmo. Então o Evangelho afeta como eu me vejo. E como eu me vejo? Como você se vê? A resposta, ela está de forma direta e resumida no versículo 12, quando diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, ou seja, nós somos eleitos, fomos santificados em Deus, o que? Nós fomos separados, e nós fomos amados por Deus. Eu e você somos alvo do amor de Deus. E ser alvo do amor de Deus não é um amor reativo mediante a coisas boas que nós fizemos para que nós nos tornássemos amáveis por Deus, porque Deus não nos amou por conta dos nossos méritos. Mas a história do Evangelho fala de um Deus que nos amou apesar de todos os nossos deméritos. Um Deus que nos amou sem que nós tivéssemos razões para sermos amáveis. Deus nos amou de uma forma sobrenatural, porque a forma natural que nós amamos um ao outro, qual é? Nós vemos algo no outro que desperta esse interesse pelo amor. Às vezes nós até nos iludimos e projetamos algum tipo de perfeição, mas mesmo que a gente tenha uma visão clara sobre a pessoa, entenda que ela não é perfeita, existe um ponto de partida para que a gente tenha o interesse em amar aquela pessoa. No caso de Deus, por nós, não havia esse ponto de partida. O ponto de partida do amor de Deus por nós foi o seu próprio amor, o amor dele,
Porque Ele é amor. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Então o amor de Deus por nós não foi mediante ao fato que nós o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E isso faz com que a gente responda a Ele com amor. Então nós fomos eleitos, Ele nos escolheu. Nós fomos santificados, nós fomos separados. Como a palavra de Deus diz, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Isso é ser santo. Por isso a santificação, na verdade, é uma vida coerente com o fato que Deus me fez santo, me separou para Ele, mediante o seu amor. Então, o Evangelho afeta como eu me vejo. É entender que eu era pecador, que eu era inimigo de Deus, que eu estava condenado à morte eterna, mas por causa do amor de Deus por mim, Ele me escolheu e me tornou alguém santo. Então, se eu sou santo, eu preciso viver como tal. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O que Paulo está falando é que, como um santo eleito por Deus, não combina viver como eu vivia antes, quando eu ainda estava no estado de morte. Por isso ele fala que compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência são marcas de alguém que foi salvo por Deus. Essas características estão em direta oposição às características mencionadas pelo apóstolo Paulo no outro trecho desse capítulo que nós vimos na semana passada, como ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem indecente. Paulo traça um contraste entre o estilo de vida que nós tínhamos antes, sem Deus, quando ainda éramos escravos do pecado, com o estilo de vida coerente com o fato que Deus me tirou de lá e me fez propriedade exclusiva sua. Então ele traça esse contraste. Se antes eu tinha uma vida marcada por ira, indignação, maldade, maledicência, obscenidade e mentira, agora eu não posso viver mais assim, porque Deus me elegeu e Ele me amou. Ser misericordioso é a marca de um cristão autêntico. Eu preciso entender quem eu era e quem Cristo me tornou, mediante o seu sacrifício. E ele fala, portanto, revistam-se de quê? Misericórdia. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, é ter compaixão pelo próximo, é uma genuína simpatia pelas necessidades do outro. O cristão deve ter um coração compassivo. A vida de Jesus foi motivada pela compaixão. Ele chorou ante o sofrimento que afligiu seus amigos em Betânia. Ele se compadeceu da viúva que estava indo sepultar seu único filho, como está escrito lá em Lucas 7,13. Jesus Cristo, Ele é o grande sumo sacerdote que se compadece de nós, quando nós estávamos na miséria, escravos do pecado. Por isso a gente pode afirmar que o cristão, quanto mais perto de Jesus ele estiver, ele será mais cheio de sua compaixão pelos homens. Quanto mais perto de Jesus, mais compassivo pelo outro eu me torno. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu choro pelos conflitos que estão acontecendo nesse exato momento no mundo. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu choro diante das cenas de guerra que infelizmente tomaram os noticiários no nosso país. Essa é a marca de um cristão autêntico. Paulo fala também, uma vez que vocês são crentes, você precisa ser misericordioso e você também precisa ser humilde. E ser humilde é ter uma autoestima adequada, que nem se exalta com orgulho, nem se autodeprecia. Trata-se de uma correta compreensão de si mesmo diante de Deus, de si mesmo diante dos homens. Um teólogo chamado Ralph Martin diz que a verdadeira humildade é o antídoto ao amor próprio que envenena os relacionamentos entre os irmãos.
Ser humilde é não ter um conceito elevado de si mesmo. É ter uma compreensão correta. Não é autodepreciação, nem se achar mais do que realmente é. Como o centurião romano que disse para Jesus: não sou digno de que entres na minha casa. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que está pronta a reconhecer o valor dos outros e reconhecer também os seus próprios erros, quando eles ocorrem. Humildade é saber honrar os outros mais do que a si mesmo. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece seus erros e está pronta para aceitar a admoestação. É ter um coração ensinável, pastoreável. Assim como nós vemos o contraste naquela parábola que Jesus contou de dois homens orando, um fariseu religioso e um publicano, que na oração do publicano, que foi justificado perante Deus, ele dizia o seguinte: Senhor, sê propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu apenas se exaltava as suas obras, a sua performance moral e religiosa. Ou seja, o foco não está exatamente no que a gente faz, mas a motivação daquilo que nós fazemos. O problema do fariseu não é que ele era alguém que tinha uma conduta ilibada, isso é bom, era a motivação para essa conduta. Estava centrada nele, não em Deus. Enquanto aquele publicano, pecador, ele estava naquele momento reconhecendo a sua miséria e confessando diante de Deus esse seu estado. E Paulo vai falar também que, como eleitos, amados e santos, nós devemos ser mansos. Mansidão não é fraqueza. Embora a cultura tente a taxar como fracos mansos, mas mansidão é ter poder sob controle. A pior coisa é alguém, um poderoso, descontrolado. Os resultados nós estamos vendo nos últimos dias. A falta de controle nas mãos de quem detém muito poder. Na igreja nós temos alguns militares, e vocês sabem, podem explicar até melhor do que eu, como é importante, numa posição de poder que vocês estão, como é importante o autocontrole, ter a mente centrada. Os homens mais vigorosos da palavra de Deus foram homens mansos. Moisés, que era um líder que tinha punhos de aço, que tirou o povo de Israel do poderoso império egípcio, é considerado o homem mais manso da terra. Números 12:3 diz isso. Jesus, o homem perfeito, foi manso e humilde de coração, como está em Mateus 11:29. A mansidão é uma disposição de ceder os direitos. É a pessoa que está pronta de sofrer danos, ao invés de causar danos. Jesus Cristo, o homem mais manso, o homem perfeito que pisou nessa terra, ele sofreu o dano por nós, morrendo, sofrendo a pena, aplacando a ira de Deus sobre os seus ombros, embora ele não merecesse. Ele sofreu o dano em favor de muitos. Por causa da mansidão de Jesus, hoje nós somos considerados, adotados como filhos de Deus. Essa igreja aqui, ela só existe porque Jesus foi um homem manso. Ele sofreu o dano. Ele cedeu direitos, como está lá em Filipenses. Mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem como nós. Se humilhou. Ele cedeu a direitos e sofreu o dano. Entender quem eu sou e o que Cristo fez por mim e quem eu me torno a partir disso é essencial para uma vida cristã autêntica, porque isso também gera uma implicação na forma como eu olho o mundo. Porque nós temos a tendência de olhar o mal no mundo e não se achar parte desse problema. Às vezes a gente fala, eu desacreditei da humanidade. Tá, você é um extraterrestre, a gente por acaso é um extraterrestre? A gente olha para Brasília e fala, a sujeira é total.
mas aquilo lá é uma vitrine de quem nós somos. O poder, ele é apenas uma vitrine da maldade humana. Se o Evangelho não afetar e regenerar o nosso coração, numa posição de poder, nós poderíamos fazer exatamente a mesma coisa, ou até coisas piores. Porque todos nós somos pecadores e fomos destituídos da graça de Deus. Mas pela graça de Deus nós também fomos alcançados e transformados. Por isso a importância de uma visão clara de quem nós éramos e quem nós nos tornamos em Cristo. Por isso, uma visão clara, uma consciência clara, que nós somos santos, amados, eleitos por Deus. E se somos isso, precisamos viver de uma forma coerente com esse fato. A nossa identidade, ela está em Cristo. Entender que o mal do mundo é um problema do pecado. Isso afeta a forma como eu me vejo, afeta também a forma como eu vejo o meu irmão. O apóstolo Paulo, ele fala isso nos versículos 13 e 14, quando ele fala o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo, ele começa falando sobre uma palavra fácil, mas que se torna extremamente difícil: perdão. Perdão, uma palavra fácil de pronunciar, mas se torna extremamente difícil quando nós precisamos perdoar. Ele fala também sobre suporte fraternal. E suportar aqui, suportem uns aos outros, ele não está falando sobre aguentar, sobre tolerar. Eu tenho que suportar aquela pessoa. Fazer o quê, né? É meu irmão na igreja? Não é isso. O que Paulo está falando aqui, o que a palavra de Deus está falando para nós, o que Deus está falando para nós, é que nós devemos ser suporte, servir para o outro como uma escora, levando com prazer a carga, dividindo com o outro a carga. Suportem uns aos outros, ou seja, dividam a carga uns com os outros. Por isso que Deus nos fez família. Suportar não é simplesmente tolerar, mas amparar o fraco para que ele também se levante. Isso significa que uma igreja espiritual, uma igreja saudável, os cristãos mais fracos e débeis na fé se tornam fortes. Os tristes são consolados. Os que enfrentam problemas e lutas são fortalecidos. Por isso o apóstolo Paulo, ele registra: nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. Suporte fraternal e também o perdão, como algo essencial na comunhão cristã. Não tem como haver comunhão sem o exercício do perdão. Um tema fácil, até que você tenha que perdoar alguém. Devemos perdoar porque nós fomos perdoados. Esse é o ponto de partida. A igreja é a comunidade dos perdoados. Todos nós aqui fomos perdoados por Deus. Só pode ser igreja quem foi perdoado. Às vezes nosso orgulho nos leva a não querer perdoar ninguém porque falar, também não me perdoaram. Sei lá, o meu pai não me perdoou por uma falta minha no passado, o meu melhor amigo, meu cônjuge. Talvez um relacionamento tenha sido desfeito na sua vida por conta da falta de perdão que você não recebeu. Mas o perdão centrado em Cristo é se lembrar que, a despeito da falta de perdão dos homens, o maior perdão de todos, do único que é perfeito, nós recebemos. Se Deus, que é justo, cuja justiça é perfeita diante da nossa imperfeição, na nossa justiça, no nosso senso de justiça, nos perdoou, porque nós não podemos perdoar.
A igreja é a comunidade daqueles que receberam, que foram receptores do perdão, devem ser também canais de perdão. O perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que aquele que nós devemos conceder ao próximo. Quando você for tentado a não perdoar alguém, lembre-se que o perdão que você deve ao outro é infinitamente menor o perdão que você recebeu de Deus. Jesus ele contou uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E a proporção que ele dá ali é de 10.000 talentos para 100 denários. 10.000 talentos são 1.000 vezes mais do que 100 denários. E ele diz que jamais podemos sonegar o perdão aos que nos ofendem, porque o perdão que nós recebemos de Deus é sempre maior do que o perdão que conseguimos oferecer. Devemos perdoar porque temos queixas uns dos outros. Sim, as pessoas nos decepcionam, mas não se esqueça, nós também decepcionamos os outros. As pessoas nos ferem, certamente você já foi ferido por alguém em algum momento da sua vida, mas saiba que você também já feriu. Mais pessoas sofrem por causa de outras pessoas do que por causa de circunstâncias. Você já parou para pensar nisso? A gente acha que o sofrimento maior são circunstâncias. Mas a maior causa de sofrimento é por causa de outras pessoas, por causa de relacionamentos. Esse ano é um ano desafiador, como foi em 2018. Eleição em um país polarizado. A despeito do sucesso ou do fracasso desse governo, de qualquer governo que passou, não quero entrar nesse mérito, as pessoas sofreram mais por conta das discussões, das polarizações, familiares romperam relacionamento, do que exatamente os efeitos práticos de qualquer crise econômica ou política que a gente sofreu. Talvez você, na sua mente, aí você se lembre de pelo menos uma pessoa, grupo de WhatsApp familiar que foi desfeito. Já percebeu como nós sofremos muito mais por causa do outro do que por causa de circunstância? Quem não perdoa, adoece física e espiritualmente. Não perdoar nos leva a alimentar o sentimento de vingança. E vingança, como alguém descreveu, é a tentativa de tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E o perdão é a cura da alma, é a asepsia da alma, a faxina da mente. É a cura para as memórias amargas. Por isso, um cristão autêntico, ele deve perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Deus nos perdoa completamente e esquece dos nossos pecados. E assim, obviamente, nós também devemos perdoar. Claro que a Bíblia não está falando que Deus ele esquece, que ele tem amnésia. Deus se lembra de tudo em todos e de todos. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, isso significa que Ele não lança em nosso rosto aquilo que Ele mesmo já perdoou. Ele não cobra novamente uma dívida que foi paga, que foi liquidada com o perdão. Portanto, essa é a maneira que nós devemos perdoar. Não lance sobre o rosto do outro uma fatura que já está paga. Perdoar é zerar a conta, é lembrar sem sentir dor, sem ressentimento. Perdoar com reciprocidade. O perdão não é unilateral, ele é bilateral, depende de duas as partes. Devemos perdoar um ao outro. Quem ofendeu deve pedir perdão. Quem foi ofendido deve perdoar o seu ofensor. Pedir perdão e dar o perdão é uma superação do orgulho, que é um dos grandes ídolos do nosso coração. E o perdão dessa forma, ele bilateral, a palavra de Deus diz que ele não tem limite, nos capacitando
a perdoar 70 vezes 7, que é uma forma da Bíblia expressar um perdão perfeito e ilimitado, que para o judeu o número 7 aponta para a perfeição. Eu devo olhar e agir com o meu irmão pelo vínculo do amor. É isso que o apóstolo Paulo fala. As outras virtudes podem existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. É o amor que coloca todas as outras virtudes juntas. Um teólogo, um comentarista bíblico que eu gosto muito, William Hendrickson, diz que o amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem suavemente. Já tentou andar numa bicicleta sem estar lubrificada? É horrível, né? Ela não desenvolve. E o amor é como lubrificante nessa bicicleta enferrujada. O amor é a graça que liga todas as outras graças. O amor é o mais importante aspecto da vida cristã. O amor é a evidência cabal do discipulado. O amor, como disse Francis Schaeffer, é a apologética final, é o argumento final. O que é ortodoxia sem amor? Legalismo frio. O que é santidade sem amor? É o farisaísmo reprovado por Jesus. O que é caridade? Obras sociais sem amor? É um exibicionismo, onde eu estou fazendo pelo outro para atrair atenção para mim. O que é culto sem amor? É um formalismo que é abominável aos olhos de Deus. O que é a pregação do Evangelho sem o amor? É só um discurso vazio. Mas a santificação centrada no Evangelho me transforma nessa pessoa que é amorosa. E isso impacta como eu me vejo, como eu vejo meu irmão, mas também como eu vejo o mundo. Como eu interpreto tudo que está à minha volta. Como o apóstolo Paulo ele vai falar aqui no versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Versículo 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O cristão autêntico entende que o cristianismo é a lente que ele enxerga todas as coisas, tudo ao seu redor. Nossa base não é simplesmente existencial, humanista, mas ela precisa ser a palavra de Deus. Como está escrito, que habite ricamente no coração de vocês o quê? A palavra. Que a paz de Deus, a certeza que você não é mais inimigo de Deus, que você é um filho amado de Deus, seja o árbitro no seu coração. O que isso significa? Seja aquele que julga, seja aquilo que apita a sua vida. O árbitro na sua mente. Isso significa que, por exemplo, quando a gente olha para o relato da criação em Gênesis, nós entendemos que ali não tem um relato somente de como Deus fez todas as coisas, mas o que nós vemos ali antes da queda é a parametrização de como tudo deveria ser. Como tudo deveria continuar acontecendo. Por isso que quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. A nossa expectativa é que um dia nós teremos o paraíso perdido restaurado e viveremos a realidade que os nossos primeiros pais viveram antes da queda. Então, o reino de Deus é saber que mesmo num mundo de imperfeição, de injustiça, eu sou um arauto da justiça, da verdade, da bondade. Eu sou um agente que vai promover todas essas coisas que, de fato, a gente sabe que só vão acontecer em sua totalidade no último ato,
do drama do Evangelho, que é a consumação. Isso tem uma implicação prática em tudo aquilo que eu faço. Entender que há uma questão teológica por trás de todas as nossas decisões, desde as mais simples às mais complexas. Até mesmo, desde a mais simples, como, por exemplo, escolher uma série que eu vou assistir numa plataforma de streaming. Há uma questão teológica por trás dessa decisão que eu tomo. No tipo de entretenimento, de qual é a prioridade da minha agenda durante a semana, qual é a importância do domingo para a minha vida, o que ele significa. Tudo isso tem uma questão teológica envolvida a respeito do conhecimento de Deus. Se a minha fé não afeta todas as áreas da minha vida, eu não a tenho. Desde as escolhas mais simples até as motivações mais complexas, para tudo que eu faço, Deus, ele precisa governar. Não se engane. Buscar a vontade de Deus não é uma busca mística. Na verdade, tem até um misticismo pagão nisso, né? Deus, ele se revelou na sua palavra, como a própria palavra de Deus diz, que habite ricamente no coração de vocês o que é a palavra. Ela vai ser o ponto de partida, vai ser essa lente pela qual eu vou enxergar o mundo, e a partir dessa lente eu vou tomar as decisões. Eu não estou falando que Deus não possa falar conosco de forma específica sobre determinadas circunstâncias, mas o que a gente vê, infelizmente, hoje, em parte da igreja evangélica, é simplesmente esperar uma ordem mística de Deus sobre microdecisões e muito pouca palavra de Deus para parametrizar questões que essa pessoa ela tem autonomia para decidir a partir da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro, deve ser quem decide, quem apita a sua vida, a partir do momento que a palavra de Deus habita ricamente no seu coração. E por isso eu te pergunto, como você tem interpretado a vida? A partir da palavra de Deus ou a partir de outras vozes que competem no seu coração para interpretar a vida para você? Como a palavra de Deus pode habitar no seu coração se eu não a leio, eu não a estudo, eu não sou regular nos cultos públicos para ouvir a pregação do Evangelho, eu não me aprofundo, se o meu conhecimento bíblico é raso, aquela famosa caixinha de promessas, né, a teologia de caixinha de promessas, assim, um monte de versículo isolado, fora de contexto, e eu vou fazendo uma colcha de retalho. E como isso ocorre? Para que a palavra de Deus habite ricamente no meu coração, no estudo privado das Escrituras, individual, sim, obviamente, mas observe o imperativo de Deus nesse texto, não só para a igreja em Colossos, mas para nós também. No versículo 16, mais uma vez, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Não tem como ser habitação da palavra de Deus sem estar conectado com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Deus, ele instrumentaliza a igreja com dons. Existem dons que vocês têm que eu não tenho. Então, por mais que eu, Eduardo, a gente seja pastores da igreja, nós também somos ministrados pela igreja no exercício do seu dom. Deus nos conferiu o dom da palavra, do ensino. Que, de fato, a pregação deve ser a centralidade. Mas há um desdobramento no exercício dos dons, onde todo o corpo é edificado. Então não existe vida cristã autêntica sem um envolvimento real com a igreja, servindo e também sendo servido pelo outro. O sentimento de autossuficiência de um cristianismo individual, ele não provém de Deus. Deus nos comprou e nos fez um corpo, uma comunidade.
Por isso ele fala, instruam-se e aconselhem mutuamente. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui ele vai além, ele toca na questão do louvor. Como ele cumpre um papel de adoração a Deus, mas também de ensino. Esse é um dos textos que, por exemplo, regulou o canto congregacional na igreja. Antes da reforma, a música na igreja se limitava a corais onde eles se apresentavam na igreja. O reformador João Calvino acabou com essa história e falou, agora a igreja canta junto, porque nós devemos cantar um ao outro. Por isso o princípio, onde os ministros de louvor são facilitadores que conduzem a igreja numa adoração comunitária. A importância, né, quando o Bruno aqui falou, agora só a igreja cantando, isso daí não é técnica de palco, né? O Bruno tem muitos talentos artísticos, mas nesse momento não é artista Bruno, e estou falando isso como um talento muito bom que ele tem, né? Essa veia artística dele, mas não é. É intencional para que a igreja se escute cantando. Porque a gente olha para a palavra de Deus e vê que nós devemos, quando nós cantamos um ao outro, nós estamos cantando a Bíblia um para o outro. Para que a igreja cante junto. Para que a gente entenda que aqui não é uma apresentação, mas é uma ministração. Por isso o louvor ele precisa ser bíblico, ele precisa ter sentido. Porque ele, além de estar exaltando o único que é digno de louvor, ele também está ensinando. Então, a partir dessa experiência comunitária, a palavra de Deus, nós somos saturados pela palavra de Deus, para que o Evangelho seja a lente pela qual nós enxergamos o mundo. Infelizmente, o que nós vemos hoje é o Ocidente passando por um processo de secularização. Porque se começou a difundir a ideia que a natureza ela pode viver de forma autônoma, que ela funciona sem o auxílio da graça de Deus. E o passo seguinte, a partir disso, é que o que nós vemos é uma sociedade que tenta profanar tudo aquilo que é sobrenatural. Mas é o que nós vemos na palavra, que a carne odeia a lei de Deus. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que nenhuma área da vida pode ficar autônoma. Para um cristão autêntico, nenhuma área da sua vida pode ficar autônoma. Cristo tem que governar todas as áreas da minha vida e da sua vida. Se alguma área da sua vida ficar autônoma, a carne vai tomar conta. A carne vai achar que ela se basta e vai expulsar todos os demais princípios cristãos da sua vida. E você vai começar a viver uma contradição, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está exortando. Uma vez que vocês são eleitos, santos, vivam dessa maneira. Porque um cristão autêntico não pode ser uma contradição ambulante. Se nascemos de novo, devemos viver coerente com o fato que nascemos de novo. E não como se ainda estivéssemos mortos para Deus. Por isso, quando o cristão ele é dualista, ou tem uma espiritualidade, essa espiritualidade dualista, que infelizmente é muito difundida na nossa cultura religiosa brasileira, onde ele acha que ele tem uma vida secular e outra espiritual, automaticamente ele está se tornando conivente com esse sistema, esse processo de secularização que a gente vê. Mas quando a paz de Deus é o árbitro no meu coração e a palavra de Deus habita ricamente em nossos corações, a minha visão é impactada. Minha visão sobre o mundo, sobre o próximo e também uma visão clara sobre mim mesmo. A pior coisa para um cristão é quando ele olha para o próximo sem ter uma visão clara de quem ele também é. Quando ele olha para a miséria do outro, não entendendo que também foi resgatado da miséria. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para a cruz, olhe para o Evangelho, para que esse sim se torne a lente pela qual você se enxerga, você vê o seu irmão e também como você interpreta o mundo. Se talvez você está aqui e nunca ouviu a mensagem do Evangelho,
e descobriu, nessa noite, que a sua condição sem Cristo é de morte, a boa notícia para você é que somente em Cristo nós podemos receber essa vida em abundância. Ter uma visão ampliada, que não se limita do berço à sepultura, mas que aponta para uma eternidade, onde todas as coisas que nós esperamos, justiça, paz, perfeita, elas se realizarão, porque nós fomos adotados por Deus como seus filhos. Vamos orar? Pai Santo, nós te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua graça nos alcançou. Por isso eu te peço que o Senhor continue a nos fazer lembrar, Senhor Deus, das tuas verdades, para que a gente não ande nesse mundo como um ateu, mesmo não negando o Senhor com os nossos lábios, mas negando a sua existência com as nossas práticas. Que possamos nos lembrar a cada dia que somos eleitos, santos e amados por Ti. Que o Teu amor nos reconciliou e nos fez Teus filhos, Senhor Deus. Como nós Te amamos e Te adoramos por isso, Senhor Deus. É um favor que nós jamais poderíamos compensar. Mediante, Senhor Deus, essa convicção, nos ensine, Senhor Deus, simplesmente a viver uma vida que glorifica ao Senhor, no trabalho, em casa, na família e na sociedade. Que possamos ser uma igreja, Senhor Deus, que é uma expressão visível do Teu Evangelho. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos